Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Todos os dias somos inundados de alegações de saúde falaciosas que nos prometem milagres para a redução de rugas, alterações da textura da pele e muitas outras coisas. Mas o que acontece quando uma marca decide ser transparente e comunicar ciência sem prometer milagres? Para nos falar sobre uma campanha revolucionária na área dos cosméticos, tenho comigo Rita Silva, gestora sénior de comunicação científica da The Ordinary. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá Rita, bem-vinda. Obrigada. De facto, num mundo cheio de alegações vagas e palavras como natural, clean, sem químicos, enfim, um mundo de promessas quase mágicas, a The Ordinary fez aqui uma coisa revolucionária. Para quem não sabe e quem está a conhecer isto pela primeira vez, consegue explicar um bocadinho o que é que foi esta campanha e quem é a The Ordinary? Sim, claro. A The Ordinary é uma marca que foi criada em 2016 por uma espécie de motor de inovação que se chama Deciem. E na altura alguém disse ao nosso fundador, o Brandon Truax, que ele não podia fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E por isso é que ele chamou a companhia de Deciem, do latim para 10. E a The Ordinary, esta foi a 11ª marca criada pela Deciem. E nasceu de uma frustração. Ele estava frustrado com uma indústria que estava a vender ingredientes que eram muito comuns no laboratório e até bastante baratos para comprar para uma marca, e estavam a vender esses ingredientes como se fossem uma inovação. Criavam uma mistura nova e de repente temos um produto super inovador, mas é os mesmos ingredientes de sempre. Sim, ou seja, é muito mais um marketing à volta do que propriamente... Exato. E foi assim que surgiu. Mas como é que é isso? Porque, no fundo, o que é esta campanha? Que foi, eu acho que aquilo que me interessou, que é uma campanha que de repente diz, ok, calma, não há milagres, não é? Sim, então esta campanha chama-se Periodic Fable, que é uma tabela periódica, e usamos a palavra table, trocamos por fable, que é fábula. Ou seja, são as fábulas que nos contam no mundo do marketing de cosmética. E nós usamos visualmente uma tabela periódica e cada elemento desta tabela era um termo de marketing que é ou assim muito mirabolante, ou um exagero, ou até uma coisa que realmente não é verdade, não é? Por exemplo, tínhamos termos como seguro, porque todos os cosméticos têm de ser seguros por lei. Ou seja, natural. Exato, ou natural, porque existe uma coisa que é a falácia da natureza, que só porque uma coisa é natural vai ser automaticamente mais segura, o que não é verdade. E também, assim, termos de marketing tipo apagar poros, ou reduzir as rugas. Reduzir, eu acho que até se pode, mas apagar completamente é impossível. Então é uma campanha onde nós queremos chamar a atenção desses termos e ao mesmo tempo reforçar aqui uma promessa, que nós não vamos utilizar esses termos. Mas como é que isso se faz, não é? Porque eu acho que pelo menos nas redes sociais, muitos dos produtos são vendidos muito à custa dessas alegações, não é? Ou seja, no fundo, eu quando recebo um briefing, se calhar de uma marca de cosméticos, a ideia é sempre, diz que isto faz aquilo, não é? Sim. Alegações às vezes que nem são bem permitidas, mas que depois também como não há grande vigilância, acabam por ser feitas. Como é que isto acontece de vocês se sentarem e dizerem, ok, bora não convencer as pessoas de que somos uma coisa muito diferente daquilo que somos, não é? Dá medo ou foi tipo, ok, bora e está tudo bem e estamos seguros? Então, eu acho que na Deciem e na The Ordinary foi uma coisa super natural, porque nós já temos um historial de interromper aqui o status quo da cosmética. Eu acho que tudo começou na campanha Everything is Chemicals, tudo é químicos, que foi uma campanha que na verdade nasceu do meu projeto de estágio na Ordinary. Eu estava a trabalhar lá depois desse ano de estágio, continuei, e vi um artigo que dizia que uma grande marca de superfície, que vende várias marcas, que estava a caminhar para um futuro sem químicos. O que eu fiquei tipo, ok. Não usam água, não usam nada. Vai ser assim, tipo, no espaço, no vácuo, e vai ser uma ideia de uma
de um futuro. Então eu mostrei esse artigo à nossa Chief Brand Officer e eu disse-lhe, vamos fazer assim um vídeo, um bocadinho de conteúdo, e ela, não, vamos fazer uma campanha. E eu fiquei super surpreendida, mas ao mesmo tempo não, porque conhecia os meus colegas e conhecia o quão inspirados nós somos por essa natureza disruptiva do Brandon. Ele gostava mesmo de ir contra a corrente, então foi uma campanha que de alguma forma era perfeita para o que nós já tínhamos feito em pequenas quantidades. E se calhar até te posso pedir para explicar isso mesmo, não é? Tu és cientista cosmética, é isso? Sim. E portanto, ou seja, explica para quem nos está a ouvir porque é que dizer que uma substância é natural ou que uma substância não tem químicos é falacioso, ou seja, tudo é químico, não é? Exato. Porque é que esse marketing nem faz bem sentido atualmente? Sim, eu acho que felizmente já não é uma coisa assim tão forte, mas nessa altura era muito normal as pessoas pensarem que químicos era só algo feito num laboratório e que poderia ser nocivo, né? Mas tudo é química. A estrutura química da água, por exemplo, é H2O. Então eu vejo a química como uma linguagem que explica a matéria que nos rodeia, não é? E não é nada assustador, mas muitas pessoas viam assim um nome químico, tipo ácido hialurónico, e pensavam que isso lhes ia queimar a cara. Sim, de repente tu associas palavras, mas mesmo isso da parte química é que eu por acaso sinto que ainda há, ou seja, há muitos doentes que me dizem eu não quero tomar medicamentos Sério? porque eu não quero químicos, ou eu prefiro uma alternativa natural. Uau. Quando efetivamente essas alternativas naturais também são químicas, não é? No sentido em que, e tu tens substâncias químicas como, sei lá, quimioterapia que salva vidas todos os dias e substâncias naturais que podem ser altamente nocivas e altamente tóxicas, não é? Natural no sentido de naturalmente presente e de intocada, não é? Mas nem sempre aquilo que é feito num laboratório, aliás, muitas vezes aquilo que é feito num laboratório é vigiado, há uma segurança. Como é que é com os cosméticos? Por exemplo, há uma segurança, ou seja, garante-se que aquilo é seguro e que vai ser que aplicado na dose certa não vai fazer mal à pele, não é? Sim, completamente. E cada ingrediente tem um dossiê de segurança, cada produto tem um cálculo de segurança feito com todos os ingredientes combinados e depois tendo em conta a área de aplicação do produto e o peso da pessoa. Ou seja, se estamos a fazer um cálculo para um produto para crianças, vai ser diferente do cálculo de um produto para adultos, porque tem um corpo mais pequenino. Então, a segurança é, como eu já tinha dito anteriormente, uma coisa que é uma responsabilidade das marcas, não devia ser uma responsabilidade do consumidor de estar agora a ver rótulos e quase que fazer um curso de química para ver se o produto é seguro para eles ou não. Mas é que nos cosméticos isso é um bocado difícil, porque, por exemplo, eu olho para um rótulo de uma barrita e consigo reconhecer, quer dizer, alguns ingredientes, mas depois olho para o rótulo de cosméticos e é isso, niacinamida, ok, já ouvi, ácido hialurónico, já ouvi, mas depois na prática quase que devia haver assim um descodificador para nós percebermos, não é? Eu acho que a The Ordinary também faz isso um bocadinho bem, que é de repente, é isso, está lá a percentagem do que tu estás a comprar, não é uma coisa que diz que tem colagênio, mas depois tu nem sabes a quantidade que tem, ou se vai fazer alguma coisa, porque o colagênio na pele também, será que... Ou seja, também há ali muitas alegações duvidosas, não é? Sim. Como é que o teu background químico também te ajudou a desenvolver esta campanha? Eu acho que para esta campanha muitas das coisas que eu faço na minha posição é a parte ética do marketing. Então nesta campanha foi muito essa parte ética de ver se uma alegação realmente era uma coisa que não faz sentido cientificamente ou se era só uma forma assim mais pomposa de dizer uma alegação que realmente é possível. Porque, uma pele radiante, ok, sou pomposo, mas... Melhora a textura da pele, o que é que isso quer dizer? Não é? É possível medir isso, isso é possível medir, existem métodos para medir isso cientificamente. Então eu não fui escolher essa alegação, mas agora uma coisa que é por exemplo, um elixir mágico, isso aí não dá para medir, ou sei lá, uma coisa de crueldade, que não tem crueldade com animais. Isso foi um termo que nós escolhemos e que causou uma controvérsia gigantesca, mas que eu até hoje acho que é um termo que não devia ser usado como um motivo para comprar um produto. Porquê, Fica? Porque então, na Europa é proibido completamente testar produtos em animais, especialmente produtos de cosmética. Está no regulamento de cosmética da União Europeia. Então, tecnicamente, estás a usar uma lei
para diferenciar o teu produto do resto do mercado. É como dizer, tipo, isto é seguro. Não é? Sim. E toda a gente não está a testar em animais. É claro que algumas pessoas compreendem mais algumas nuances e dizem, mas vocês vendem os vossos produtos na China. Mas o que muita gente não sabe é que a China, desde 2021, se estiverem a fabricar o produto numa fábrica com um certificado de boas práticas de fabrico, que tem de ser emitido por um governo, não por uma entidade independente, também podem vender os produtos na China sem testar em animais. Ok. Ou seja, é uma alegação que, a meu ver, não devia ser utilizada para vender produto. Mas isso vai acontecendo, lá está, é como a do natural, isso vai acontecendo porque também há uma pressão. Vocês sentem que as pessoas compram mais, ou seja, foi desafiante para vocês de repente dizer, ok, não vamos fazer alegações que não são verdade, nós vamos dizer, sim, olhem, isto não vai tirar todas as vossas rugas, pode atenuar, pode fazer, ou seja, sem aquelas frases-chave milagres que muitas vezes nos fazem comprar produtos. Isso foi desafiante? Viram benefícios? Como é que foi? Eu acho que nós nunca usamos muito essas frases. Por isso não houve uma grande mudança. Exato. Nós normalmente baseamos as nossas alegações e a nossa linguagem de marketing em estudos clínicos ou em estudos feitos em ingredientes e fazemos-lo de uma forma muito honesta e também não exagerada. Temos não só os cientistas na minha equipa que salvaguardam essas alegações, mas também uma equipa legal que não nos deixa chegar aí super longe porque já conhecem o nosso historial como marca. Nós já fizemos tantos statements assim fortes sobre a nossa posição contra a falta de transparência e a desonestidade que seria muito complicado depois defender uma alegação mirabolante no futuro. E sentem que é possível, ou seja, para outras marcas, lá está, porque eu acho que também há muito esta pressão, não é? De repente, eu acho que o objetivo das grandes marcas e das equipas de marketing é como é que nós vamos fazer com que as pessoas acreditem que isto é o produto que vai, não é? E todos os dias nos aparece um creme que é tipo, este é o creme, o melhor creme para a sua pele, este é o creme que tem não sei o quê, e de repente é isso, diz que tem retinoide, que é assim aquilo que também que agora muita gente quer, ou não explica bem, não há essa transparência, mas é esse o grande objetivo. O que é que a The Ordinary pode ensinar a outras marcas? Porque no fundo vocês são uma marca super reconhecida, mundialmente reconhecida e com muito sucesso, e lá está, e não fazem essas alegações, ou seja, funciona ser transparente, não é? Eu acho que sim, e foi uma coisa que vimos uma mudança, mesmo depois da campanha Everything is Chemicals, vimos quase que muitas marcas não estavam tanto a entrar nessa cena da clean beauty como anteriormente. Eu não sei se foi a nossa influência, mas gostava de acreditar que sim. Sou uma pessoa assim um bocado idealista, mas sim, eu acho que há uma influência que grandes marcas podem ter noutras para direcionar o marketing para uma coisa mais honesta e mais transparente. Mas um dos grandes desafios, pelo menos o que eu sinto com comunicar ciência, é às vezes não simplificar demasiado, não é? Porque tu queres que seja simples e acessível, mas ao mesmo tempo se tu simplificas demasiado também estás a retirar ali uma parte que é importante. Como é que vocês encontram esse equilíbrio entre, ok, é esta, aliás, basta olhar para o vosso, a mesma parte estética, não é? A imagem da marca é muito clean, é muito tipo, é isto e acabou. Como é que vocês encontram o equilíbrio entre simplificar, mas não demasiado? É muito difícil. mostrar que é estudado, não é? É muito difícil, não vou brincar. É uma batalha diária e é algo que para mim eu preciso mesmo daquele trabalho de equipa, porque eu como cientista às vezes posso não simplificar algo suficiente, mas depois também se eu dou conteúdo científico ao pessoal de copywriting que escrevem os textos de marketing, às vezes podem simplificar tanto que perde todo o sentido. Então é tipo para trás e para a frente, e eu dou-lhes o conteúdo, eles criam a copy, mandam de volta, eu faço a revisão. Eu acho que é muito, muito importante que as equipas de marketing e os cientistas da companhia colaborem uns com os outros, e é a única forma de evitar o dito science washing, que acontece muito, marcas usarem esses termos científicos, o jargão científico, só para dar uma ilusão de autoridade, mas é uma coisa que se uma marca está a tentar comunicar ciências sem falar com cientistas, vai acontecer muito facilmente. Sim, e sentes que as pessoas, ou seja, que o público também procura assim respostas mais simples e definitivas e lá está estas alegações, ou vocês sentiram que não notaram isso, ou seja, mesmo tendo aqui esta campanha um bocado alternativa, que as coisas correram bem? Então, é uma coisa muito interessante, as pessoas procuram respostas assim definitivas
Completamente, muito. E até existiu um estudo onde apresentaram às pessoas uma opção negativa e uma opção que era incerta. E a maioria das pessoas escolheu a opção negativa, não a opção incerta. A sério? Sim. Ok. Porque pelo menos dar alguma certeza, não é? Ou seja, entre o cinzento e o mau, preferem o mau. É aquele controle. Ok. Então, assim, pessoalmente, eu acho que os nossos consumidores, e especialmente a comunidade mais próxima da The Ordinary, que está sempre a comentar nos nossos posts na rede social, eles estão mais preparados para apreciar a nuance e o cinzento da ciência. Eles também são os primeiros a questionar coisas que são duvidosas ou que parecem demasiado boas para serem verdade. Mas é que é interessante porque isso é igualzinho, ou seja, ao trabalho que eu faço que também, e eu acho que é difícil porque às vezes o que eu tenho para dizer não é muito interessante, que é, olhem, não há milagres mesmo, vão ter de esperar, vão ter de se esforçar, e aquilo que vocês querem atingir amanhã só vai dar para atingir daqui a um ano, e requer esforço e paciência, e não depende só de vocês, também depende do ambiente em que nasceram. Só que a verdade é que eu acho que é isso, de repente tu que vais criando ali uma comunidade, e se calhar isso é um bocadinho como o The Ordinary, que são pessoas que confiam em ti e que, mesmo que tu não lhes digas compra este creme porque vai resolver todos os seus problemas, elas pensam, ok, mas eu sei que posso confiar nesta pessoa e que ela me vai dizer mais ou menos a verdade, não é? Sim. Mas queria te perguntar, porque falaste aí do jargão científico, e uma das coisas que muitas marcas alegam é esta coisa, e tu já falaste do clinicamente comprovado, não é? Clinicamente testado. E a ideia que eu tenho às vezes é que basta, por exemplo, terem posto 10 pessoas a usar um creme e perguntam-lhe 3 semanas depois gostou deste creme, e podem dizer que é clinicamente testado e clinicamente reduz eficazmente as rugas. Mas quer dizer, um grupo de 10 pessoas ou uma coisa que é meio subjetiva, não é? Tu perguntar de alguém, olha, sente-se melhor, sente que a pele está melhor, como é que tu sabes que foi só do facto de estar a hidratar e ter uma rotina certinha? Como é que isto funciona? Isto clinicamente testado, e como é que vocês garantem que não é só mais uma alegação, não é só mais um marketing de, lá está, como da crueldade animal ou o que quer que seja? Então, eu acho que depende muito de onde essa alegação está a ser feita. Eu acho que alguns países têm uma monitorização mais forte do que outros. No Reino Unido, por exemplo, a ASA, Advertisement Standards Agency, é bastante restrita, mas na verdade, se alguma coisa diz clinicamente testado, o estudo deve ser clínico, ou seja, não deve ser um estudo feito a perguntar a pessoas o que é que elas estão a fazer ou o que é que elas acham do produto, mas um estudo num âmbito clínico com ou instrumentos ou com pessoas que são assessores expertos, expert assessors, como é que se diz isto? Diferenciados, talvez. Talvez, são pessoas que são treinadas basicamente com uma escala para olharem para o rosto de uma pessoa ou para outra parte do corpo e verem diferenças, assim, por mais pequenas que sejam. E normalmente esses estudos usam cerca de 20 e tal, 30 pessoas, às vezes até 50, e são ditos mais melhores do que estudos com pessoas que só estão a usar o produto em casa e a responder a um inquérito. Se fôssemos a usar pessoas em casa com um inquérito, não teríamos um grupo com menos de 100 pessoas. E esse é o nosso standard. Nós só temos um estudo, que é o Squalene Cleanser, que foi testado por pessoas em casa, e temos mais de 100 participantes. E é um standard que é utilizado também por toda a Estée Lauder, que é o grupo que agora é o dono da Deciem. Ok, nem sabia. Pois, depois também acho que há isto, nós não temos muita noção que dentro da cosmética, mesmo dos shampoos, dos cremes que nós consumimos, às vezes nós achamos que as marcas são competição, mas na verdade pertencem todas ao mesmo grande grupo, não é? Isso acontece. E isso aí, ou seja, às vezes também estamos a comprar o mesmo produto, mas a versão mais luxuosa, mais trabalhada, mas que depois no fundo se calhar até é parecido. Não sei, diz-me se estou enganada. Então, isso não acontece na Ordinary, mas pode acontecer noutras marcas, sim, quando eles têm o mesmo centro de desenvolvimento de produto. E porque é que diferencia um produto muito mais, por exemplo, um creme de 80 euros de um creme de 10? Às vezes pode ser só marketing, outras vezes pode ser realmente ingredientes que são mais caros porque são mais inovadores, só existe um produtor que tenha o ingrediente, então é mais caro, claro, mas eu às vezes tenho mais ingredientes até, o que dá mais trabalho para, não só para misturar, mas também para
certificares que eles podem estar na mesma formulação e não vai comprometer a estabilidade do produto, por exemplo. Pois, porque, por exemplo, a vitamina C, não é? Que era uma coisa... Eu sei que há um produto que quando está exposto à luz que se explica-me isto. Mas, ou seja, há produtos que depois aquilo tem lá, mas que depois a forma como é empacotada, como é guardada, perde o composto ativo. Ou seja, há uma data de coisas. É que é tão fácil enganar o público. Que de repente eu fico, ok, será... Pronto, eu também... tenho esta visão, sou muito cética em relação a tudo, não é? Mas às vezes penso, vou gastar não sei quanto dinheiro num produto que não tenho bem a certeza se faz mais diferença do que um hidratante bom e que eu gosto de aplicar. Sim. Não é? Como é que... Eu acho que, por exemplo, como falaste com a vitamina C, é complicado porque às vezes as marcas até podem colocar um colorante cor de laranja que esconde a oxidação da vitamina C. À partida, existem formas de formular o produto, de escolher uma embalagem correta, etc., para manter a vitamina C o mais estável possível, mas também existem derivados de vitamina C que são quase tão eficazes e que podem ser formulados de uma maneira muito mais estável. Pois, é que já viste, ou seja, para o consumidor, como não sabemos essas coisas todas, eu acho que acaba por ser um bocadinho mais difícil. Quais é que são assim os mitos, tu que trabalhas nesta área e aliás és uma da cabeça por trás desta campanha transparente, quais são assim os mitos que tu dirias tipo a um tio ou uma irmã, não caiam nestas? O que é que tu dirias assim a quem nos ouve? I mean, eu acho que um grande mito é que as pessoas pensam que podem usar todo o skincare e depois não precisam de proteger a pele do sol. Eu acho que mais vale proteger a pele do sol e não usar mais nada do que fazer uma rotina de 10 passos coreanos. Não vale a pena. Protege a pele contra o sol, senão mais vale não usar nada. E a coisa de precisar de rotinas muito complexas, se calhar, não é? Às vezes é isso, uma rotina um bocadinho mais minimalista, mas com bons produtos. Sim, completamente. Só que eu acho que às vezes também é difícil isso, é identificar os bons produtos, ou seja, o que é que tu procuras num creme? Tipo, ok, falam do colagênio, da niacinamida, de uma data de ingredientes, mas depois como é que tu sabes o que é que precisas, não é? Eu acho que essa parte também é um bocadinho mais complexa. Mas não devia ser a responsabilidade da marca de assegurar que quando estão a partilhar um ingrediente com o cliente e dizer isto funciona, que realmente o ingrediente funciona? Pois é isso, right? É isso. Ou quando dizem que isto é para peles deste tipo ou daquele, que tu podes confiar e dizer tipo, ok, a marca já fez esse trabalho de casa todo de dizer se o teu problema é pele oleosa, então isto é o ingrediente que estás à procura, não é? Só que não é bem o que acontece ainda hoje em dia, acho eu. Sim. Qual é que foi o maior desafio interno da campanha? Ou seja, o que é que vocês notaram que foi mais desafiante? Para mim, eu acho que foi definitivamente escolher os termos, porque acho que fizemos uma grande revisão de termos de toda a indústria e foram mais de 100 e acabamos com 49. Termos como o quê? Dá-me exemplos práticos. Termos de marketing como deixar a pele mais brilhante, ou mais luminosa, ou apaga poros, ou elixir da beleza, ou sei lá, tantas coisas, até mesmo o Clean Beauty. Queríamos voltar à nossa origem também, mencionar alguns desses termos que nós fomos sempre contra. Ok. E vocês notam ou seja, vocês notam que o vosso público é um público muito específico, lá está, que aceita este cinzento, porque eu também acho que é isso, que às vezes quanto mais é aquele efeito de Dunning-Kruger, não é? Quanto mais tu sabes, mais tu dividas as coisas e mais tu percebes que não há verdades absolutas. Sim. Mas quando tu sabes pouco, se alguém te disser isto funciona, quer dizer, é mais fácil acreditar. Vocês notam que o vosso público é um público mais crítico, mais cético ou... Pelo menos os que deixam comentários nas nossas redes, sim. Aliás, nós uma vez lançamos um produto que é o GF 15% Solution, que tinha uma foto de antes e depois muito boa. E parecia tão boa que toda a gente pensava que a foto tinha sido editada. Recebemos uma enchente de comentários, tipo, vocês venderam-se. Vocês eram diferentes. Depois da Estée Lauder, vocês agora são os vendidos, estão a editar fotos. Tivemos de literalmente fazer um comunicado, ok? E, na verdade, aquela foto era de um resultado médio. Porque nós não usamos fotos de resultados, dos melhores resultados do estudo, só dos resultados médios. Mas mesmo para esta campanha, sim, tipo, recebemos comentários até de pessoas a mencionar que nós agora fazemos parte do grupo Estée Lauder, com outras marcas que se calhar têm a sua própria voz, que não é tão, assim como a nossa, basicamente, não é tão minimalista. Não tem tanto cuidado com as alegações. Sim, ou que usam mais esses enfeites, né? E sim, e às vezes
só o facto de fazermos parte do setor que estamos a call out pode ser considerado um bocadinho hipócrita. Alguma coisa que fariam de forma diferente? Ou seja, depois de tudo o que aprenderam com esta campanha, aquilo que correu mal, se calhar aquilo que correu melhor do que estavam à espera, mudava alguma coisa ou estão tipo, não, tudo perfeito, inacreditável? Eu mudava. Não sei se toda a gente concorda comigo na empresa, mas eu mudava. Eu adicionava uma descrição mais completa a cada um dos termos, porque quando entras na página e clicas num termo que está nessa tabela periódica, vais ter um termo e depois uma descrição muito curta. E eu recebi comentários e até conversas com jornalistas, amigos, criadores de conteúdo, a dizerem que preferiam ter visto uma descrição mais longa para justificar porque é que a The Ordinary acha que esse termo é uma fábula. Porque é que não concordam? É a tal coisa de queremos simplificar, mas às vezes estamos a simplificar demasiado e também não fica assim tão claro, não é? Exato. E isso fica um bocadinho mais complexo. Achas que campanhas como a vossa podem influenciar a indústria? Porque é isso, eu sonho um bocadinho e às vezes é difícil convencer as marcas quando querem trabalhar contigo. Por exemplo, eu tenho esta regra que é eu não faço alegações de saúde, está fora de questão, sou médica também, não é? Tenho um código deontológico que tenho de respeitar. Mas às vezes eu acho que há uma dificuldade em convencer a marca de acreditem em mim, porque se eu disser que ou seja, eu não preciso dizer que este creme faz milagres, eu acho que também o que faz diferença às vezes é um creme que tu usas e que gostas de usar e que te sabe bem, e que gostas da textura, ou um perfume que gostas pelo cheiro, e às vezes é difícil convencer às marcas que não precisam de prometer milagres, que se forem só pelo valor que têm noutras valências, que isso também vai vender produto, porque é isso, a maioria de nós compra coisas e às vezes não é preciso esperar um milagre e gostas à mesma e compras, não é? Vocês acham que conseguem influenciar a indústria e que há espaço para mudança, ou vão ser sempre tipo como é que se diz? O outlier? Então, eu acho que sim, conseguimos mudar a indústria, porque imagina, quando nós lançamos a marca, ninguém dava o nome de Niacinamide 10% plus em 1% a um produto. Aliás, quando nós lançamos a marca e o nosso fundador tentou vender a marca numa grande superfície lá no Reino Unido, eles disseram, ninguém vai perceber o vosso produto, os nomes são muito complicados, o packaging é muito branco e vai ficar sujo, que foi uma coisa engraçadíssima. E depois, passado 2 anos, essa mesma grande superfície estava a pedir para que os produtos fossem vendidos lá e oferecer-nos uma margem muito mais baixa. Ok. O que foi uma loucura. Então eu acho que sim, nós podemos fazer essa mudança. Também desde a campanha Everything is Chemicals vimos outras marcas a terem essa coragem de dizer que Clean Beauty é uma miragem, que não é honesta, e outras marcas depois até a aparecer com a mesma ideia de ser pró-ciência contra usar medo como forma de marketing. Então sim, eu acredito que podemos é aquilo ter do fear-mongering, não é? Que é um Sim. bocado tu induzires as pessoas a que tipo, eles querem enganar-nos, quando é isso, a ciência é um ótimo aliado e a ciência é isso, acho que tem sido um desafio atualmente mostrar que um laboratório não é tipo um sítio onde as pessoas estão a confabular contra ti e a tentar criar produtos, não é? Um laboratório pode ser um sítio altamente seguro em que testas lá está, substâncias químicas, mas que são seguras e que vão ter de facto um impacto. Na tua perspectiva, a transparência é uma estratégia de marca, não é? É uma ferramenta de marketing ou é uma responsabilidade ética e devia ser quase responsabilidade de todas as marcas, obrigação de todas as marcas? Então, eu acho que é um bocadinho das duas coisas, não é? Porque, imagina, a transparência pode ser visto como algo que é realmente uma estratégia de marketing, especialmente se está a melhorar a ótica da marca, não é? A forma como a marca é vista pelos consumidores. Mas eu acho que se essa transparência não vem de um sítio genuíno, de pessoas que realmente querem fazer uma mudança do status quo, os clientes conseguem cheirar isso. Os consumidores são muito inteligentes, muito mais inteligentes do que várias marcas pensam. E, por exemplo, o Brandon e a Nicola também, os cofundadores da The Ordinary, eles tinham essa vontade de mudar. E é por isso que continua a ser uma coisa genuína e algo que pessoas como eu, que já estou na companhia há 9 anos, tenho outros colegas que também estão na companhia há muitos anos, nós temos quase que essa responsabilidade de manter a imagem que eles imaginaram para a The Ordinary. Mas não quer dizer que isso não faça parte da nossa estratégia de marketing.
mas Claro. é uma coisa que para nós vem de uma vontade de indivíduos na organização. Sim, eu acho, há uma campanha que eu adorei da IKEA há uma vez que era sobre beber, e, no fundo a campanha era the second best, acho que era uma coisa assim Sim, que eu vi. adorei e pensei, isto é brilhante, que é um bebê a dormir ao colo dos pais e a dizer que isto vai ser sempre o melhor e depois o segundo melhor vai ser este berço que eles têm aqui, ou tipo que amamentar é o primeiro melhor, mas depois que tinham lá, já não sei, enfim, era várias coisas destas a mostrar que às vezes é isso, não tem de ser o melhor. Mas eu acho que é isso, o marketing não tens de nos estar sempre a vender o melhor produto, aquele que vai mudar a tua vida. Às vezes essa honestidade, eu acho que também nos aproxima muito mais das marcas, porque ao mesmo tempo é tipo, ok, posso confiar nesta pessoa, sabes? É como quando vais a um médico e não te sentes enganado, ou que te está a tentar, ou quando vais a um mecânico e não te estão a tentar vender 1000 produtos que depois não é bem preciso. E essa honestidade, eu acho que tem um payback, ou seja, dá muito mais, recompensa muito mais. Vocês certamente sentem isso ou não? Sim, completamente. E nós dedicamos um espaço do ano, todos os anos, para uma campanha que é completamente focada no que nós acreditamos, nos nossos valores, na nossa missão, separada de produto. Não é para vender, nem um produto entra nessas campanhas. Tanto a Periodic Fable, como o ano passado tivemos outra que se chamava The Truth Should Be Ordinary, onde criamos um website e fizemos resumos de artigos científicos que só um artigo quebrava um mito da cosmética. E o website ainda existe, é o thetruthshouldbeordinary.com. E podem ver lá resumos feitos pela minha equipa e uma colega também a explicar o resumo de uma forma ainda mais resumida, ou seja, tentar fazer esses artigos científicos quanto mais acessíveis possíveis. Acho que agora também há um bocadinho isso de as próprias revistas, porque isso, para uma pessoa que tem uma vida clínica, de repente estar a ler 1000 artigos é impossível, não é? E também acho que há um bocadinho esse objetivo. Como é que imaginas o futuro da comunicação? E, aliás, se calhar, não sei se dá, o que é que dá para partilhar, mas já vais pensando em campanhas para o futuro, coisas que gostavas de desmontar e de fazer? Assim, para o futuro, nós temos mesmo de pensar que como é que podemos continuar a desafiar o futuro sem inflamar. É tipo fame versus inflame, estás a ver? Porque como nós fazemos parte da indústria, os clientes que dizem vocês estão a chamar a atenção a vocês mesmos, ok, têm razão. Então como é que podemos continuar a desafiar o status quo de uma forma que não é quase que hipócrita, desonesta, e esse é um foco para o futuro. Mas em termos da comunicação científica no geral e em cosmética, eu vejo uma grande evolução do consumidor que faz a sua própria pesquisa, que se informa, e ultimamente tenho visto um crescimento enorme de long form content, conteúdo longo. Agora o Substack é Adoro, a sim. cena. Mas é só de artigos e, não é? Exato. É uma plataforma, por acaso, para quem nos ouve, basicamente é uma plataforma de partilha de artigos e de, enfim, tem opiniões. Até a Rosalia tem Substack. Eu li artigos dela no Substack, sim, há muita coisa gira. E ver o interesse das pessoas que há 2 anos atrás não podiam ver um TikTok de mais de 10 segundos, agora a ler artigos completos num Substack. Mas por acaso é um ótimo ponto, porque eu acho que há imenso esse mito. Isto também acho que é uma vantagem da minha impaciência, que é eu nunca liguei muito a essas regras de algoritmo, não é? Eu ouço imenso essa coisa de o algoritmo não favorece. Eu acho que as pessoas são o algoritmo também. Claro que há umas regras, pronto, que se calhar nós não conhecemos, mas fundamentalmente quem decide as coisas são os consumidores. E portanto, se nós escolhermos parar e ouvir as coisas, elas vão ter sucesso. E às vezes não é o algoritmo, às vezes é só mesmo. Se a mensagem for bem passada e se o conteúdo for bom, as pessoas vão querer vê-lo e vão partilhá-lo, não é? Portanto, também há aqui um bocadinho tipo, o consumidor tem poder, não é? Tudo esta entidade sinistra que é o algoritmo, não é? Exato. Sim. Qual é, assim, a mensagem simples para outras marcas, profissionais de saúde? Porque acho que isto depois também acaba por ser um exemplo, é isso, para toda a gente que comunica a ciência. O que é que gostavas que toda a gente retirasse deste episódio? Ok, então eu escrevi aqui, só para ser bastante concisa. Para ficar a ciência bem comunicada. Exato. Isto é uma mensagem para marcas que querem melhorar a sua comunicação científica ou basear a sua comunicação em ciência, também para profissionais de saúde que querem ser considerados especialistas nas suas respectivas áreas e consumidores interessados em fazer a sua própria pesquisa em cosmética. E a mensagem é a seguinte: a beleza da ciência não está nas certezas que nos dá, mas na sua constante evolução.
E a capacidade de acolher novas evidências, com um sentido crítico, mas acima de tudo com uma curiosidade genuína, é o que realmente nos aproxima de qualquer tipo de verdade. Bem, pronto, quer dizer, não posso dizer mais nada depois desta. Rita, mil obrigadas, olha, parabéns por, parabéns por quererem ser transparentes. Acho-me incrível, acho-me uma inspiração e é isso, acho que as marcas cada vez mais têm de perceber que isto é um caminho possível e que não é preciso vender milagres para ter sucesso e para ser uma marca reconhecida, e por isso, muitos parabéns e obrigada por teres vindo aqui. Obrigada eu. Este episódio foi gravado por João Martins e tem a sonoplastia de João Ribeiro. A fotografia é de Matilde Fieschi, capa de Joana Fatela e música original de Gil Geirinhas. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. Eu sou a Margarida Santos e este é o podcast Consulta Aberta. Voltamos na próxima semana, mas até lá, siga-nos nas apps de podcast e nas redes sociais da SIC Notícias. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcast@empresa.pt. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.